Pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a uma breve explicação e que vai ser o primeiro material também em vídeo, né, enviado na plataforma para que vocês possam, para que a gente possa continuar os nossos estudos da melhor maneira possível dentro das necessidades aí nesse período em que estamos passando. De antemão, eu peço desculpas aí por algum ruído externo, né? Aqui não tem nenhum estúdio de gravação nem nada, é tudo improvisado. E eu moro bem numa esquina, então passa carro de todos os lados aqui, dá um certo ruído, mas acredito que vai dar tudo certo. O que eu preparei para vocês aqui hoje é a correção daquelas atividades, aliás, especificamente a análise de risco. É essa análise de risco aqui. Então eu vou mostrar o vídeo, vou deixar o vídeo sem áudio para que eu possa ir comentando em cima, né? Fazendo alguns comentários sobre o que está acontecendo lá na situação demonstrada no vídeo. Vou preencher esse daqui e vou olhar aqui quatro trabalhos que vocês me entregaram de 4 alunos. Não vou olhar tudo não, porque senão fica muito extenso. Mas no vídeo eu vou colocar 4 para a gente ver o que está certo e o que está errado. Certo? Então vamos lá, vamos avaliar esse vídeo aqui primeiramente. Então é uma atividade simples, né, de uma pintura de um portão metálico, mas que a gente já pode observar aqui o camarada aqui em cima sem nenhum tipo de proteção, fazendo o lixamento, né, do portão, preparando para receber a tinta. Na verdade o vídeo é uma propaganda do produto, da pintura, e a gente trouxe para analisar o risco dessa atividade. Então o que a gente pode ver aqui são dois rapazes aqui que aparentemente não tem nenhuma instrução. Aqui já apareceu esse camarada utilizando a máscara, que provavelmente, quase certeza, é 99% de certeza de que essa máscara que ele estava utilizando é adequada, por conta do tipo de tinta que é utilizado nisso daqui. Da mesma forma que é a máscara e esse material improvisado aqui na cabeça dele. Então é um EP totalmente improvisado. A gente vê aqui um compressor para a aplicação da tinta. Isso aqui é uma situação depois dele ter lixado. A gente pode observar vários movimentos repetitivos, né? De movimento aqui com os braços e as mãos, manuseando essa pistola de tinta. Mas é um cidadão que também está sem uniforme, né? Tá tudo improvisado. É uma máscara também improvisada, não é uma máscara própria para esse tipo de pintura. E vai aí fazendo a sua repetitividade, né? Mas assim, é uma situação que acontece todos os dias em vários locais da cidade, esse tipo de pintura. Não é, claro que eles estão errados aí, mas não é improvável encontrar isso. É bem comum, bem normal a gente encontrar. Talvez até na casa de algum de vocês aqui já tenha feito isso. Como foi feito na casa dos meus pais, a pintura foi dessa forma. Eu até peguei no pé do rapaz que estava fazendo pintura lá. Estava tudo improvisado, tudo sem proteção. Mas é exatamente dessa forma como eles fazem, né? Fora de empresa parece que não tem que aplicar a segurança do trabalho, mas na verdade é errado, né? A segurança do trabalho ela deve ser aplicada em qualquer situação onde vai haver uma exposição a risco. Dá uma passada para frente aqui para a gente agilizar. Aqui a gente já vê a utilização de uma escada, né? Até então aqui está tranquilo, não dá os 2 metros de altura, mas aqui que a situação se torna crítica, né? Porque é a utilização de um andaime. Aqui é a utilização de um andaime totalmente, até que o andaime tá padrão, né? Não tá muito errado. O problema é o cidadão lá em cima, sem nenhum tipo de proteção, né? Não está preso a nenhum ponto de ancoragem. Se ele cair andaime, cai tudo aí sobre
sobre ele, cai compressor, cai tudo. Então não é só o andaime. Claro, o andaime é importante, né, para esse tipo de trabalho, mas a segurança deve ser feita aí com a fixação de um anil de vidro, num trava-queda, no uso de cinto de segurança, para proteger esse trabalhador aí que está fazendo essa pintura. Basicamente é isso aí a atividade. A gente fazendo a análise de risco, primeiramente, na verdade, né, a análise de risco ela é uma das principais atividades do técnico de segurança em qualquer momento de sua atuação dentro da empresa. Essa análise de risco pode ser feita antes do início de uma atividade, pode ser feita durante uma atividade, pode ser antes de iniciar o processo de uma fabricação, de uma produção. Então ela serve para a gente antecipar os riscos que, porventura, possam aparecer e prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador. Onde basicamente ela é constituída de uma tabela, onde a gente vai colocando as informações. Situação de perigo ou risco é onde nós vamos especificar o risco. Colocar se é um risco de ruído, um risco de calor, de vibração, de poeira, de risco de queda, risco ergonômico, como transporte manual de peso, postura inadequada e assim sucessivamente. Então eu preciso especificar o risco. Eu vejo muitas análises de risco onde o cidadão simplesmente coloca risco físico ou risco químico, mas eu preciso especificar esse risco. Eu preciso dizer se é um risco físico, qual é o tipo de risco físico que é. Tá ok? O segundo ponto aqui é a fonte geradora. É o que causa o risco. Por exemplo, se a gente especificou que existe um ruído, algo ou alguma coisa gera esse ruído, causa esse ruído. Então aqui é uma máquina, é um equipamento, é um método de trabalho, um modo de trabalho, um método de processo que causa o risco, que gera esse ruído no ambiente de trabalho, e assim para qualquer outro tipo de risco. Então essa é a fonte geradora. O terceiro ponto aqui é a trajetória, que é como esse risco sai lá da fonte e chega até o trabalhador. Pode ser por vias aéreas, por ondas sonoras, por ondas de calor, por contato direto, pela inalação e assim sucessivamente. Então é a forma como o trabalhador tem contato com o risco. O quarto ponto são os efeitos, né, são as consequências, que são os danos causados ao trabalhador. Seguindo essa linha do ruído, os efeitos são diversos, né? O estresse, o cansaço, fadiga e a perda auditiva induzida pelo ruído. A gradação do risco é um ponto particular que eu basicamente explico, né? Eu quase não vejo outros professores explicando essa gradação de risco. É uma forma de a gente é uma forma de a gente qualificar esse risco, se é um risco pequeno, médio ou grande. Por quê? A avaliação que a gente está fazendo é uma avaliação qualitativa. A gente não mediu nenhum tipo de ruído, a gente não mediu a intensidade do ruído. Então a gente faz uma gradação de risco qualitativa, para a gente ter algum parâmetro para dizer se é um risco pequeno, médio ou grande. Aqui mais na frente eu vou explicar um pouco sobre essa gradação de risco. E por fim as medidas de controle. As medidas de controle necessárias para que o trabalho seja executado de forma segura, ou seja, são os EPIs, os equipamentos de produção individual, os equipamentos de produção coletiva e as medidas administrativas ou de organização de trabalho que são necessárias para que o trabalho seja executado de forma segura por parte do trabalhador. Vamos ver aqui um pouco então a gradação do risco. Quando a gente vai definir se o risco vai ser desde irrelevante ou até um risco crítico. Isso é bom para nos ajudar a estabelecer prioridades. Por exemplo, se eu tenho dois tipos de risco, um risco eu considero como médio e um risco eu considero como crítico. O risco crítico, ele tem que ter uma prioridade maior, ou seja, eu preciso resolver ele primeiro. Então por isso que é importante a gente definir essa classificação dos efeitos, a classificação do risco, a gradação do risco, de irrelevante até crítico. Então vamos tomar por base vamos avaliar aqui a tabela, para a gente saber como que a gente vai chegar nessa informação. Primeiramente eu preciso definir a probabilidade de ocorrência de um dano, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um acidente. Lendo aqui o quadro, fica quase que autoexplicativo. Por exemplo, um risco com exposição baixa é aquele que o contato não é frequente, ou pode ser até frequente, mas com baixas concentrações.
Por exemplo, o trabalhador que está exposto ali a um ruído é baixo, né, que não gera dano ao trabalhador, e uma vez ou outra. Então é uma exposição bem baixa. É altamente improvável que aconteça uma exposição ao dano, que aconteça um acidente. Ela pode ser uma exposição moderada, ou seja, quando o contato é mais frequente, baixas concentrações, ou quando o contato é não frequente, mas altas concentrações, então é uma exposição moderada. Pode ser uma exposição significativa, que é um contato frequente a altas concentrações, ou uma exposição excessiva, que é um contato frequente, por exemplo, um contato todos os dias com intensidades elevadíssimas. Ou seja, quem trabalha dentro de uma linha de produção está lá o dia inteiro, todos os dias, exposto a ruídos excessivos. Então é uma exposição excessiva. Então essa é a primeira escala que a gente avalia, que é o índice de probabilidade. Em segundo, a gente avalia a gravidade. A gente considera caso ocorra o acidente. Situações reversíveis leves ou situações reversíveis severas, situação irreversível ou uma situação fatal ou incapacitante. Seguindo aqui a linha dos exemplos, a gente pode entender bem como que a gente vai identificar qual dessas situações a gente se enquadra. Por exemplo, ferimentos leves, irritações leves, ou alguma situação que não implique em afastamento não superior a 15 dias, é uma situação reversível leve. Por exemplo, um simples corte. O trabalhador cortou e voltou a trabalhar, ou corta e trabalha no dia seguinte, é uma situação reversível leve, rapidinho resolveu. Ou uma situação reversível severa, são irritações mais sérias, como pneumoconiose, lesões reversíveis, mas que implicam afastamento acima de 15 dias, é uma situação reversível mais severa. Veja bem, é um ferimento, um corte, uma fratura, uma situação reversível, mas que levou aí, foi necessário 15 dias de afastamento, 15 dias ou mais, né? Então foi uma situação reversível severa. Posso ter uma situação irreversível, ou seja, não volta mais, como por exemplo a perda auditiva, induzida pelo ruído. O cidadão perdeu a audição pela exposição ao ruído e não volta mais à audição, é uma situação irreversível. Ou danos ao sistema nervoso central, ou lesões com sequelas que impliquem afastamento de longa duração, ou que vai limitar a capacidade funcional. E posso ter, por último, uma situação fatal ou incapacitante, ou seja, quando o trabalhador vem a óbito, é uma situação fatal, ou quando ele perde membros, perde movimentos, se torna paraplégico, tetraplégico e incapacite de retornar ao trabalho. Então essas são as situações de gradação. Analisando a atividade, a gente cruza as duas informações. Então vamos imaginar um trabalhador que fica exposto todos os dias dentro de uma linha de produção, uma fábrica de telhas, e está lá todo dia nessa fábrica de telhas exposto a ruídos excessivos. Então a gente avalia a probabilidade. É uma exposição significativa, pois ele tem contato frequente com o ruído a altas concentrações. Então, guardem aí essa informação do 3. E o ruído pode levar à perda auditiva. Então, o dano causado pelo ruído é uma situação irreversível. 3 também. A gente cruza as duas informações, né? O 3 da probabilidade com o 3 do irreversível. Ou seja, esse exemplo que a gente acabou de citar é um risco alto. Certo? Assim que é feita a avaliação dessa tabela. De forma bem tranquila. Voltando para o vídeo, vamos fazer a nossa análise preliminar de riscos daquela atividade que foi apresentada no vídeo, a pintura do portão. Então o primeiro passo é a especificação dos riscos. Pensa primeiro na sequência: risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Risco físico. Nós temos primeiramente, obviamente, o ruído. Vocês devem concordar comigo que aquele compressor ele emite certo tipo de ruído. Então a gente tem esse primeiro. Calor não está presente naquela situação, vibração também não, pressões anormais também não, radiações ionizantes e não ionizantes, nenhuma delas. Então basicamente como risco físico nós temos aqui o ruído. Vou até colocar na cor verde aqui para diferenciar das demais. Pensando no risco químico, vou aumentar essa letra aqui. Pensando no risco químico, poeiras, neblinas, vapores, produtos químicos em geral, fumos metálicos, a gente tem lá primeiramente as poeiras do lixamento do portão, certo? Então o primeiro risco são poeiras.
Nós temos também vapores. Perdão. Nós temos neblina. Névoa, neblina. É um tipo de risco químico. É um tipo de risco químico quando se aciona o jato de tinta, ele faz a pintura do portão, mas aquelas partículas de tinta ficam suspensas no ar. Então é um tipo de risco químico que é a neblina. Então, como risco químico, nós temos essas duas aqui, ó. As poeira e a neblina. Como risco biológico, vírus, bactérias, protozoários, fungos, não se aplica. Esse tipo de risco é mais presente em banheiros, em refeitórios, em vestiários, ou em locais de saúde, como hospitais, clínicas, etc. Naquela situação lá da pintura de portão, nós não temos ali consideravelmente um risco biológico, não. Podemos pular direto para o risco ergonômico. Risco ergonômico a gente vai ter ali exigência de postura adequada, que é o trabalho em pé. É uma exigência de postura adequada. E também a repetitividade. Aqueles movimentos repetitivos, né? É um tipo de exigência de postura inadequada. Vamos cobrir aqui, preencher na cor amarela do risco ergonômico. E para finalizar, o risco de acidente. Risco de acidente, nós temos ali a queda de altura, pelo próprio trabalho em altura. Nós temos ali projeção de partículas nos olhos, porque é uma pintura, é tinta, e pode haver esse tipo de projeção. Pode haver a queda de objetos sobre o corpo, né? Ele coloca aquele compressor lá em cima, então é a queda de objetos sobre o corpo do trabalhador. É um tipo de acidente também. Vamos cobrir estes três aqui na cor azul. Basicamente são esses riscos que a gente pode encontrar lá. Vamos avaliar agora linha por linha, risco por risco, para que a gente possa entendê-los. O ruído. Qual é a fonte geradora principal do ruído naquela situação? O compressor de tinta. É ele que gera o ruído que pode causar dano àquele trabalhador. Estava corrigindo o mouse aqui que estava com mau contato. Qual que é a trajetória do ruído? A trajetória do ruído é por ondas sonoras. Vai, pessoal, meu computador aqui não está escrevendo. Vai. Ondas sonoras. É a trajetória do compressor ao ouvido do trabalhador. Tive um problema no mouse aqui, tive que removê-lo, mas vamos lá. Ondas sonoras do compressor ao ouvido do trabalhador. Quais os efeitos desse ruído? Esse ruído pode causar estresse,
fadiga, cansaço e a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, que é chamada no meio dos médicos do trabalho como PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Vamos avaliar então a gradação do risco de acordo com aquela explicação que eu passei anteriormente. O ruído, naquela situação, naquele trabalhador específico do vídeo, é uma exposição. Qual dessas que a gente pode considerar? O ruído emitido por aquele compressor não é um ruído muito excessivo, não são altas concentrações. Pode ser considerado aqui o segundo, como uma situação improvável. É um contato frequente com o agente, ou no caso o ruído, a baixas concentrações. Eu consideraria esse número 2 aqui como improvável. Já a situação do dano, aí ela está aqui, ó, perda auditiva. Então é o 2 e o 3. É o 2 do improvável e o 3 do irreversível severo. 2 e 3. Risco médio. As medidas de controle necessárias para aquela situação é basicamente o uso do protetor auditivo. Para aquela situação ali, o tipo plug já seria suficiente. Está aí avaliado o nosso ruído. Vamos ver então aqui as poeiras. Qual que é a fonte geradora da poeira? O lixamento do portão. No momento que ele lixa o portão ali inicialmente, antes de começar o trabalho de pintura, há a liberação de poeira, né? Poeira metálica inclusive, e a fonte geradora é esse lixamento do portão. A trajetória é pelo ar, via aérea, ou seja, lixa e pela projeção dessas partículas pelo ar, via aérea, ele chega até o trabalhador. Os efeitos dessa poeira: irritação do sistema respiratório. Irritação no sistema respiratório. A gradação do risco. Gradação do risco, a gente volta lá nos nossos slides e a gente avalia qual que é a concentração, qual que é a quantidade de poeira que existe lá. É poeira e bastante poeira, né, quando você lixa um material daquele. Então a gente pode considerar aqui, ó, como altas concentrações ou altas intensidades de poeira, uma situação um pouco provável. Número 3 aqui. E o dano causar irritações sérias, pneumoconiose, que são doenças no pulmão, lesões reversíveis, mas que implicam um afastamento maior. Então, a situação aqui reversível severa, número 2, uma situação 3 aqui. No nosso quadro de cores, 3, 2. Chegamos aqui no risco médio. Médio também, como foi no ruído. E as medidas de proteção aqui para a situação é o uso do respirador facial. Para o processo de lixamento do portão, aquela máscara lá do vídeo está correta. Aquela máscara é máscara para poeira, que a gente chama de máscara FF1. Ela lá pode ser utilizada para o lixamento do portão, ela é eficaz. Ela não é eficaz para a pintura. Aí já muda a situação que a gente vai observar aqui, que é o terceiro risco da névoa e da neblina, e a fonte geradora é a tinta utilizada na pintura do portão, que é uma tinta à base de solvente altamente cancerígena. É uma tinta bastante agressiva. A trajetória também é via aérea. E dependendo da tinta, a gente não sabe qual que é exatamente a tinta ali, mas pode ser via cutânea também, que é pela pele. Os efeitos são irritações do sistema respiratório, só que essa causa também doenças no sangue, por conta do solvente, câncer no trabalhador. Essa tinta é mais séria. Avaliando o risco,
a gente vai ver que a exposição à tinta ela é significativa. É muita tinta que fica suspensa no ar. Altas concentrações, a gente pode colocar o 3 aqui. E o risco, e o dano causado, danos ao sistema nervoso pode ser causado, lesões que impliquem afastamento com longa duração ou até limitação da capacidade funcional. Considerando a possibilidade de causar câncer ou até mesmo o óbito do trabalhador, eu ficaria nessa 4 aqui, ação fatal ou incapacitante, porque causa doenças no sangue, causa câncer, o fato de ser uma tinta à base de solvente, né? Então aqui ficaria no 3 e no 4. 3 aqui e 4. É um risco muito alto, essa da tinta. Risco alto. As medidas ou observações, primeiramente eu tentaria trocar o material por um menos agressivo, se for possível, né? Isso aí precisa ser feita uma análise do produto, ver se tem algum que possa substituir de forma menos agressiva. E por fim, o uso do respirador, e aqui no caso deve ser uma máscara facial, inteira, com cartuchos para gases e vapores orgânicos. Trocar o material por menos agressivo e o uso da máscara facial inteira, que é aquela que cobre todo o rosto do trabalhador, com cartuchos para gases e vapores orgânicos, certo? Pensando agora na exigência de postura inadequada e na repetitividade, a fonte geradora da postura inadequada é a própria atividade de pintura que exige a postura. O próprio trabalho, a própria atividade ali exige que seja dessa forma. A trajetória é um contato direto com o trabalhador. Postural. Os efeitos causados a ele são o que a gente chama de LER e DORT, chamada no meio da ergonomia, né? Que LER é a lesão por esforço repetitivo e DOR são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. São doenças causadas no trabalhador, na sua estrutura, como doenças na coluna, hérnia de disco, algumas síndromes na coluna, síndromes nos tendões, síndromes nas articulações, causadas por postura, causada por métodos como os trabalhos são realizados. Então são doenças relacionadas à ergonomia. Avaliando a gradação do risco, a gente vai avaliar aqui uma exposição. Eu consideraria aqui como uma exposição significativa, porque é o tempo inteiro ele fazendo aquele trabalho, é o tempo inteiro ele em pé, o dia todo fazendo aquele trabalho, e uma situação reversível, talvez severa. Ficaria com essa severa, porque é uma lesão que implica um afastamento superior a 15 dias. Ele não vai causar uma paralisação, um afastamento com longa duração ou limitação de sua capacidade funcional, dificilmente. Ficaria com essa segunda opção aqui de um afastamento superior a 15 dias. Então ficou 3 e 2. 3 e 2. Risco médio. As medidas e observações não tem um EPI para essa situação, né? O que a gente tem são medidas administrativas ou medidas de organização. E a ginástica laboral, pausas para descanso, são basicamente essas aí. Não tem um EPI ou uma produção coletiva que dê jeito para essa situação. A repetitividade, né, que é um movimento repetitivo, é também a própria atividade de pintura que exige essa má postura. A trajetória também é um contato direto, postural, repetitivo.
Os efeitos causados também vão ser a Ler e a Dort. Provavelmente essa gradação do risco vai dar a mesma coisa, porque são bastante semelhantes. Então essa gradação do risco basicamente repete a exigência do uso adequado como risco médio, assim como as medidas administrativas, que são a ginástica laboral e as pausas para descanso. Chegando por fim aqui nos riscos de acidentes, que é a queda de altura, a fonte geradora principal, básica, é o trabalho em altura, acima de 2 metros, sobre o andaime, sem a proteção. A trajetória, podemos colocar aqui o contato direto, a queda da altura também, mesmo se tornando repetitivo, a gente pode colocar aqui. Os efeitos são diversos, como desde simples lesões, fraturas, até mesmo o óbito do trabalhador, né? Porque dependendo da queda, dependendo de onde bater a cabeça, onde bater a coluna, pode vir ao óbito, a gente não pode deixar passar isso. Pensando aqui na exposição, é uma exposição significativa, né? Ele fica bastante tempo no trabalho à altura, nesse exemplo ainda principalmente sem uso de proteção, e uma situação 4 fatal incapacitante, né? Pode gerar a morte do trabalhador. Então aqui fica 4. Situação fatal, e o 3 aqui como um risco alto. O 3, o primeiro a gente fez probabilidade 3, o risco 4 fatal, dando aí o risco alto. Desculpa os motoqueiros aí que estão fazendo bastante barulho. As medidas preventivas para essa situação, primeiro é o treinamento para a altura. Nós precisamos também de EPIs, né, como cinto de segurança, capacete para o trabalho à altura. É preciso também uma supervisão para o trabalho à altura. Basicamente é isso aí para essa pintura. Agora vocês respondam aí, quando que para uma pintura dessa de um portão em uma residência que vai ter um camarada, vai ter um treinamento, vai ter um centro de segurança e alguém supervisionando esse trabalho? É nunca, né? Mas a gente pensando na segurança do trabalho, a gente tem que considerar sempre isso. Os treinamentos, os EPIs, no caso cinto de segurança, capacete, e a supervisão para o trabalho à altura. Esqueci de colocar aqui também uma linha de vida para fixação do cinto. Chegando aqui na projeção de partículas, a fonte geradora é a tinta. É a pintura, né? Pintura do portão com tinta. Projeta ali partículas de tinta, né? Suspensas e podem entrar em contato com os olhos. A trajetória é pelo ar, via aérea. Vai causar irritação nos olhos, se essa tinta entrar em contato com os olhos. A gradação do risco, acredito que não deve dar muito alto não, mas é uma situação também significativa, que é o tempo inteiro utilizando a tinta em altas concentrações. E uma situação que talvez reversível leve aqui, né? Irritações leves que não vai implicar no afastamento acima de 15 dias. Então a gente pode colocar aqui uma situação 3 e 1. 3 e 1, risco baixo. Como medidas e observações, basicamente o uso do óculos de proteção ou a máscara facial total também, né? Máscara facial inteira, aquela mesma que ele vai estar utilizando lá durante a pintura. Queda de objetos sobre o corpo, principalmente o compressor, né, que é a queda dele sobre o corpo do trabalhador ou de alguém que esteja lá embaixo. A fonte geradora é a queda de objetos que estão sobre o andaime. A trajetória é o contato direto desse objeto sobre a parte que cair. Pode causar lesões, fraturas e
se alguém for bem pessimista, pode, por que não, considerar o óbito também de onde quer que esse equipamento caia. Não deixa de ter razão. Pode sim. Analisando aqui o grau do risco, a gente não tem como uma situação que talvez improvável, né? O equipamento fica parado ali, então a gente pode considerar que não é tão frequente, mas o risco grave, porque a gente considerou a questão do óbito, da fatalidade. Então ficaria aqui o 2 e o 4, deu ali um risco alto. Com medidas e observações, a gente pode colocar cuidado e atenção na operação. Podemos colocar também procurar fixar os objetos sobre o andaime. Fixar os objetos do andaime, que aí evita a queda desse material. Ok? Acho que basicamente é essa análise de risco do vídeo que a gente passou. Talvez vocês tenham pensado alguma coisa diferente, algum risco diferente, mas o que eu consegui pensar aqui rapidamente para gravar isso para vocês foi isso. Acho que a gente até deu uma exagerada aí em alguns riscos, aí, por exemplo, essa queda de objetos, talvez alguém não tenha considerado, ou a postura adequada, mas por mínimo que seja o risco, por exemplo, o risco baixo que deu aqui, a projeção de partículas sobre os olhos, a gente tem que considerar. Não podemos ser omissos e deixar de registrar esse risco da atividade. Eu vou avaliar 4 aqui que me responderam. Eu abri 4 aqui aleatório. Eu abri aqui o da Lidiane. Você me desculpa aí mostrar o seu, Lidiane, mas você vai ser exemplo. Você, o Júlio, a Ananda e a Ana Paula. Vou pegar os 4 como exemplo aí. Mas não fique constrangido aí se tiver alguma coisa errada não. Isso aí é só uma forma da gente aprender. Talvez os erros que vocês tenham cometido sejam um erro de outros também, né? Então, sem maiores problemas. Vamos avaliar primeiro aqui o da Ana Paula. Ela colocou o risco da altura, ok? Fonte geradora do andaime. São das sonoras aqui que não bateu muito, né? Porque a altura com ondas sonoras não tem muita coisa a ver não, viu, Ana Paula? A trajetória da altura aqui é o contato direto, a queda, né? Ondas sonoras está relacionada ao risco de ruído. Lesões diretas, queda, morte, ok. Risco alto, segurança e linha de vida. Ok, tranquilo. Pintura. No caso aqui, seria a tinta, o risco, né? Químicos / névoa, neblina. Vou ficar mais corretinho. Tinta e neblina. A fonte geradora é a tinta. Colocou o compressor aqui, mas a fonte geradora é tinta. Tinta. Trajetória pelo ar, intoxicação. Ok. Aqui é uma observação que eu faço para todos os alunos. A maioria tem o costume de colocar lá, igual você colocou, usar máscaras adequadas. Ou o uso do EPI. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. O uso do EPI é apropriado para a atividade. Deixa eu ver um outro aqui. Utilização do EPI. Então, é sempre importante a gente colocar aqui qual é a máscara adequada. Para que alguma pessoa que não entenda do assunto possa pegar o material, ler e entender que máscara ele tem que utilizar. A gente sabe que tem que ser a máscara adequada, mas é bom a gente especificar qual é a máscara adequada. Nesse caso, para vapores orgânicos. Talvez vocês não tenham tido essa aula ainda, né, essa informação, mas é bom a gente especificar bem qual é o tipo de máscara. Para poeira aqui, ok, lixamento do portão, doenças respiratórias, certo, e o uso da máscara PFF1. Certinho. Vapores de tinta. Seria o mesmo caso desse aqui, ó. Talvez tenha ficado repetitivo, pelo que eu estou entendendo aqui. Ruído, ok. A fonte geradora é o compressor. Fonte geradora é o compressor. Aqui você não colocou porque são as ondas sonoras, ok.
Perda da audição, certo? Gravadores, tá exposição ao ruído. Beleza, tranquilo. Queda de objeto, a gente colocou lá, ok, tranquilo, colocar o certo. Acidente com máquina pelo compressor, beleza, esse aqui eu não coloquei, mas é um risco que existe também, certo? Exigência de postura adequada, trabalho em pé, DORT, beleza, certo. Só essas observações mesmo aqui, né? Que foi a pintura, que a gente se colocou risco pintura, mas na verdade são riscos químicos, né? Névoa, neblina. E com relação aos EPIs, fora isso, tá tranquilo, beleza. Olhando aqui o do Júlio até já tinha observado e coloquei aqui em vermelho algumas observações. No caso aqui, ele colocou fonte geradora do ruído, máquinas e equipamentos. E especificar qual é a máquina, né? No caso, o compressor. Ele colocou aqui como medidas preventivas o enclausuramento da máquina, só que é uma possibilidade nessa situação aí pouco viável de enclausurar ali essa máquina, né? Geralmente o enclausuramento de máquinas é de grandes máquinas, grandes motores, grandes ventiladores, faz o enclausuramento delas. Não deixa de ser uma observação, mas uma medida de controle, mas para o compressor ali em si, móvel, né? Também se faz, mas quando é o compressor fixo. Poeira. Você colocou aqui, Júlio, como a fonte geradora da poeira, exposição ao ambiente externo, mas na verdade a fonte geradora é a própria poeira do lixamento do portão. Tá? Marquei vermelho aqui. E aqui é a observação do EPI complementar e especificando qual é a máscara. No caso da poeira, um respirador PFF1 para poeiras. Colocou aqui exigência de postura adequada como fonte geradora, o trabalho em pé, ok, mas transportando peso, não necessariamente. Transporte manual de peso ali é considerado quando é acima de 50 a 60 quilos. Nesse caso aqui é somente o trabalho em pé, estaria já correto. O restante aqui está ok, né? Transporte manual de peso, trabalho em pé, queda de objetos sobre o corpo, ok, acidentes com máquinas, tranquilo. Químico, especificar aqui que é a névoa e neblina. Certo? Solventes da tinta, tranquilo, irritação, utilização de EPI, no caso máscara, mesma observação que da máscara, né? Especificar máscara para vapores orgânicos. Queda de altura, ok. Fonte geradora da queda de altura é o trabalho no andaime. Por isso que eu coloquei aqui essa observação. Vamos ver aqui o próximo aqui da Lidiane. Lidiane colocou como risco a poeira, ok, do lixamento do portão, vias aéreas, irritação das vias aéreas, uso de máscara. Novamente, respirador PFF1. Vapores, aplicação da massa plástica. Eu nem pensei nessa massa plástica. Eu não sei se faz aplicação de massa plástica no portão, mas talvez, né? Não conheço a fundo o processo, mas não deixa de ser um risco químico. Das vias aéreas, ocular e mãos, ok, uso de respirador, mesmo caso de especificar o respirador, né, que para vapores orgânicos, luvas e óculos de proteção, tranquilo, mesma coisa da luva, qual luva, né, no caso aqui vai uma luva látex. Vapores, o manuseio de tinta, certo. Vias aéreas, irritação das vias aéreas, risco médio, uso do respirador, mesmo exemplo, mesmo caso anterior. Para vapores. Vapores, o manuseio do thinner, é bem lembrado, eu não coloquei no meu aqui o thinner, porque além da pintura ele faz a utilização do thinner para limpeza depois, né? Não foi bem observado isso aqui, eu não coloquei no meu. Fonte geradora é o thinner, que é solvente, né? Tóxico, irritação dos olhos, etc. Ok, tranquilo. De máscara, óculos, massa respiratória com filtro, beleza. Ruído, ok, aqui é o compressor, ondas sonoras, dor de cabeça, cansaço, diminuição da audição, protetor auricular, beleza. Acidente com equipamento, o compressor, ok, contato direto, ferimento das mãos, partícula nos olhos, luva e óculos, beleza. Altura, o gerador andaime, queda, lesão ou morte, risco alto, cinto de segurança, travamento de rodas do andaime, certo. Exigência de postura adequada. Atividade de pintura, contato direto, dor lombar, cervical, torácica, qualquer
ok, correto. Revezamento, ginástica laboral, pausa para descanso, beleza. Monotonia, repetitividade, certo. Beleza. Isso mesmo, que ficou até mais completo que o meu lá. É isso mesmo, gente. Vamos por último aqui, da Ananda. Composição da química da tinta. Aqui, Ananda, eu colocaria como o risco químico a névoa e neblina da tinta, mas tá tranquilo. Congelador é a pintura do portão, contato direto, intoxicação, irritação da pele mucosa, certo, risco baixo. EPIs, luva, camisa de manga longa, calça comprida, sapato fechado, óculos, máscara de proteção respiratória. Nesse caso, especificar com máscara para vapores orgânicos. Poeira, lixamento do portão, certo, irritação das vias aéreas, uso de máscara. Mesmo caso aqui, máscara PFF1. Mas aqui atrás ficou também correto, lixamento, via aérea, irritação. Eu não estou corrigindo a gradação do risco aqui, se vocês colocaram baixo, médio, alto, porque é uma questão muito pessoal. Cada um tem a sua sensação, a sua opinião. Então não tem muito certo ou errado aqui, tá? Por isso que eu estou pulando dos anteriores, eu pulei e nem avaliei. Isso aqui é uma questão muito pessoal, muito subjetiva. Então não tem muito certo ou errado nisso, certo? Muito qualitativo. Se a gente estivesse medindo o ruído, se a gente estivesse medindo a concentração de vapores, aí não, aí a gente teria um parâmetro. Mas aqui é muito subjetivo, fica muito na interpretação do aluno, não tem problema não. O perigo. Aqui, o Ananda, o andaime não é um perigo. Aqui o perigo, no caso, é a queda de altura. O andaime seria a fonte geradora, a queda do andaime fazendo correto, que a fonte geradora seria o andaime, mas o risco aqui seria a queda de altura. Você colocou andaime. Contato direto, certo? Lesões diversas, óbito, risco alto, sem segurança. Aqui coloca linha de vida, capacete, etc. Capacete basicamente. Postura inadequada, trabalho em pé, pintando várias partes do portão, certo? Contato direto na coluna, lesões, fraturas. Um risco médio, pausa para descanso, revelamento da função. E o ruído, uso do compressor, ondas sonoras, estresse, protetor auricular. Ok. Acho que deve ter faltado alguns aqui que a gente tenha colocado, né? Por exemplo, queda de objetos. Acho que foi esse, né? A repetitividade, mas com análise também bem tranquila. Ficou completinho, tirando a parte aqui da queda de altura e da especificação aqui, viu, Ananda? Então é isso, pessoal. Pelo menos que eu corrigi aqui, esses 4 que eu vi aqui agora, então seguiram aí mais ou menos o que a gente pensou. Vocês estão meio que no caminho aí, apesar das dificuldades de não ter tido aula, a gente não ter explicado esse conteúdo para vocês mais a fundo, mas pelo que eu vi, vocês já estão com uma boa noção da análise de risco, e é um caminho meio andado aí para seguir no curso. Então, sem maiores comentários para o momento. Próximo vídeo eu vou analisar as cartilhas de EPIs, mas aquilo ali é uma atividade bem tranquila. Muito mais do que essa daqui, né? Essa aqui que levou um pouco mais de trabalho, na minha opinião. Mas vocês tiraram de letra aí, pelo menos esses que eu corrigi. Aqueles que eu não corrigi, aqui no vídeo, estou fazendo a correção por fora e dou retorno para vocês aí particularmente depois. Mas eu só queria corrigir esses 4 no vídeo aqui para deixar como exemplo. Qualquer dúvida vocês podem me chamar aí a qualquer momento. Já vou encerrando por aqui. Desculpa aí a enrolação, os barulhos, mas a gente tentou fazer da melhor forma possível. Na próxima quinta-feira eu colocarei mais um vídeo, né? Algum material, talvez alguma atividade para que vocês possam fazer lá pela plataforma, certo, gente? Então, vou ficando por aqui, até a próxima e bom feriado a todos aí.